Olá, amigos da TV Sudeste. Esse é o programa Em Debate, que está de volta aqui na telinha da TV Sudeste. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Para você que nos acompanha sempre aqui, a qualquer horário, nós estamos chegando na sua casa. Muito obrigado por nos receber. Nesse programa de reestreia, nós vamos conversar aqui com Raquel Gerde, que é presidente da Transparência Guarapari, sempre está envolvida aí em movimentos aqui em Guarapari. Raquel, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Raquel, como é que você acabou se envolvendo na política? Você é de Guarapari, você veio para cá, como é que você entrou nesse meio? Olha, Rodrigo, eu já tenho um apartamento em Guarapari, já tem mais de 20 anos, né? E eu vim me estabelecer em Guarapari já tem de 8 para 9 anos. Eu nasci em Cachoeiro, né? Sou da família Cádio, de Cachoeiro Itapemirim, de Alegre, uma família tradicional. Fui criada em Vitória, tenho apartamento também lá, residência em Vitória, mas quando eu vim, eu estava morando nos Estados Unidos e por problemas pessoais eu tive que voltar ao Brasil, né? E decidi ficar no apartamento de Guarapari. E dali, criando meu filho, né? Vendo as lutas, quem mora fora do Brasil e vê, né? A cultura de um lado, né? Igual eu já morei na Europa também, você chega aqui, você tem um choque de cultura muito grande, né? E eu vi aquela falta a lei não era cumprida, né? As coisas elas não funcionavam como elas deviam funcionar. E meu filho estava com 13 para 14 anos, ele ficou muito assustado como ele foi alfabetizado, né, nos Estados Unidos. Ele ficou muito assustado como as coisas se procediam aqui no Brasil. E Guarapari acabou me chamando muita atenção, porque nesse período, né, dele ter que voltar a estudar aqui no Brasil, ter que aprender até mesmo a falar melhor o idioma, a estudar, né, a escrever, né, porque como ele foi alfabetizado lá, ele teve muitas dificuldades, então a gente ficou indo, voltando nos Estados Unidos até ele poder se formar lá. E fez o curso de piloto aqui no Brasil já, e com seus 22 anos ele já tinha feito o processo seletivo na Companhia Aérea Azul, onde ele foi aprovado, né, para ser piloto da Companhia Aérea Azul. E nesse período eu já via que eu precisava fazer alguma coisa, porque eu me lembro que quando eu falei, meu filho agora não precisa mais de mim, porque muito novo ele conseguiu já um bom emprego, né? Eu falei, mas tem filhos de muito que precisam. E foi quando a gente se envolveu, você me perguntou a mim, né? Isso. Então, eu me envolvi porque eu vi a questão do aumento do salário dos vereadores. E eu vi que foi uma injustiça muito grande, porque acompanhando toda a luta do povo brasileiro, essa desigualdade que há, né? Porque lá nos Estados Unidos não há essa desigualdade como existe aqui. Né? E essa desigualdade me chamou muita atenção quando eu vi 148,5% eles dando de aumento e não via isso dando para um professor. Aí Foi nesse momento, Raquel, que surgiu a Transparência Guarapari? Sim, porque quando aconteceu, as redes sociais começaram, a importância das redes sociais, né? Elas começaram a falar sobre a questão do aumento do salário dos vereadores. Foi ali que eu descobri. Aí ia ter um manifesto e eu falei, não estava acostumada com isso, mas eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando nós fomos. Ficamos uns 2 meses pelas ruas, gritando. E o que nós vimos por parte do Poder Legislativo foi a diferença deles. Aí que surgiu a Transparência Guarapari. Por quê? Porque nós decidimos nos organizar para que a gente pudesse cobrar dos nossos representantes, do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, os 3 poderes. Bom, aí já foi a primeira vitória, porque os vereadores acabaram cedendo, né? Quando eles acharam, porque quando essa audiência, conseguimos uma audiência pública depois de 2 meses, esse grande recesso parlamentar que eles têm, ainda existe, de quase 3 meses, entendeu? Quer dizer, isso dificulta muito, nós ficamos nas ruas por 2 meses tentando um contato com eles, e depois que eles voltaram, o recesso que eles se deram aumento no 18 de dezembro, só voltaram no meados de fevereiro, né? Então, nós conseguimos uma audiência pública e a resposta para nós foi uma indiferença total ao nosso apelo. Foi quando a gente se decidiu a se organizar e eles acharam que nós nesse período tínhamos desistido, porque nós nos organizamos escondido, né? Vamos deixar que eles achar que nós resistimos, porque eles não deram nenhum retorno sobre a audiência pública. E quando chegou no dia 21 de abril, nós ressuscitamos naquela areia da Praia do Morro com 148 cruzes e meias.
né? Foi quando foi o nosso primeiro ato através da transparência, que também foi o dia que ela nasceu, no dia 21 de abril, né? Através do contrato do estatuto dela, tá? Foi no dia 21 de abril, né? Que foi o Dia Nacional do Combate à Corrupção. Aí nós, que estavam fazendo esses manifestos no Brasil inteiro, foi quando nós colocamos essas cruzes, deram mais ou menos uns 5 dias, eles reduziram o salário, não como a gente gostaria, né? Mas assim, reduziram também o número de vagas dos vereadores, também existe uma briga ainda hoje por isso, né? Mas ali foi a primeira vitória que a transparência teve e nós decidimos abraçar as causas de Guarapari. Raquel, continua uma campanha muito forte, principalmente nas redes sociais, nos grupos, que aí o Transparência criou um grupo dentro do Facebook, né? Isso. Junto com o Mazelas, uma campanha de reeleição, de não reeleger aqueles vereadores. E deu resultado, né? Foi. Sabe por que nós criamos? Exatamente porque não foi o valor que nós gostaríamos que tivesse sido a redução. Então, eles reduziram, sim, de 8.900 para 6.900, mas nós vimos que o percentual ainda continuava muito alto, 91% ainda continuava sendo o maior índice de aumento do Brasil. Então nós deflagramos uma campanha não reeleição deles, porque não havia diálogo, entendeu? Não nos chamaram para diálogo. Né? E eu vejo que se hoje os poderes constituídos partir para esse ponto, vai de novo ter a população. A gente vê aí a situação do governador Renato Casagrande, como é que está nas internet, né? Nas redes sociais. Então aconteceu uma boa renovação da Câmara, exatamente, né? É significativo. Como é que você avalia hoje o trabalho dessa nova Câmara? Você acha que melhorou, ainda é cedo para fazer uma avaliação deles? Como você analisa? Rodrigo, eu vejo assim, que eu ainda considero que ainda é cedo para a gente avaliar. Eles estão apenas com, acho que 4 meses de trabalho, né, efetivo, assim, né, depois do recesso. Mas eu, particularmente, vejo como algo positivo, porque hoje há diálogo. Nós conseguimos ter diálogo com a Câmara Municipal, antes nós não tínhamos. Eu acho o diálogo de suma importância para a sociedade. Há coisas que precisam ser mudadas, há muitas coisas que nós não aprovamos, há muitas coisas que precisam ser transparentes, tem muitas. Há muitas informações que nós vamos pedir, vamos. Mas eu já vejo como um ponto muito positivo o diálogo. Hoje nós temos diálogo e isso já facilita. E eles, quando têm que tomar alguma decisão, estão sempre tomando pelo lado do povo, pelo que o povo está clamando. Bom, continuando falando dos vereadores, teve alguns projetos polêmicos lá e que a Transparência Guarapari esteve envolvida. A questão da proibição das festas de música eletrônica. Qual foi o posicionamento da Transparência naquele momento? A Transparência ela foi procurada desde que houve que eles proibiram a primeira festa de música eletrônica. Logo depois proibiram também. Aí, como foi proibida uma, eles começaram a exigir que proibissem todas, né? Porque as pessoas estão dizendo festa reis, né? Mas o problema é que a lei diz o seguinte: fica proibida festas de música eletrônica dentro e fora do perímetro urbano, de curta e longa duração. Quer dizer, então proíbe qualquer tipo de festas eletrônicas. Eu acredito que essa lei vem desde 2010. Né? Que quando fizeram essa lei, só se usava música eletrônica para as festas reis, mas hoje tudo é música eletrônica, até nas igrejas evangélicas hoje eles usam música eletrônica, e isso fere a impessoalidade, quer dizer, isso fere o princípio da igualdade, né? Então, quando nós fomos procurados, nós procuramos o advogado da Transparência, ele analisou a lei, disse que era inconstitucional, que feria o princípio da Constituição Federal, nós apresentamos um memorial, não para que libere ou não libere a festa rave, mas assim, a questão era a questão da inconstitucionalidade da lei. A Transparência ela trabalhou na inconstitucionalidade da lei, entendeu? Então, foi revogada essa lei para que se fizesse, entrando em contato também com o secretário de Turismo e Cultura, né? Para saber como o município ia proceder. Já tinha uma lei em andamento onde ia regulamentar as questões de festa, mas não prendendo nesse princípio de música eletrônica, mas ia regulamentar. Então a gente fez a coisa de uma maneira pensada, não foi de uma maneira, agora Guarapari pode ser tudo, entendeu? Não, já tem uma lei que foi apresentada pelo secretário de Cultura, pelo Executivo, que está sendo já analisada pela Procuradoria, entendeu? Agora, Raquel, como é que hoje, né, esses dias agora, vocês receberam o veto do prefeito Orly?
com muita surpresa, porque como que ele pode vetar algo que é inconstitucional? Eu não conheço ainda o teor do veto, inclusive eu vou sair daqui, já tenho um agendamento com a Câmara, para que eu possa ver o teor do veto dessa lei das festas eletrônicas, né? Que denominadas festas raves, né? Que eu acho, quando as pessoas falam festas raves, eles têm que ver que o teor, o contexto todo da lei, né? Então, se eles querem proibir, que eu também acho errado, né? Porque vai ferir, né? Eu não participo, eu particularmente não gosto, mas eu respeito, entendeu? Porque vai ferir o princípio de qualquer outro que queira participar, né? Da igualdade. Então, que eles façam então uma lei só para isso, mas que eles tirem esse ponto da música eletrônica, né? Mas eu ainda vou entender o porquê, não conheço ainda o motivo do veto do prefeito em relação a isso, já que é uma lei constitucional. Bom, o papo tá bom, mas vamos fazer o nosso primeiro intervalo, em instantes a gente volta. Procurando por um número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listaeletronica.webnote.com. A informação que você precisa a um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listaeletronica.webnote.com. Acesse. Pizzaria e Lanchonete Saúde. Pizzas, franguinho, almoço executivo e agora com mais novidade para você. Venha provar os deliciosos caldos que a Pizzaria e Lanchonete Saúde oferece. Caldo de mocotó, caldo verde, pela égua e muito mais. A Pizzaria e Lanchonete Saúde faz locação de espaço para festas. Enquanto você saboreia aquele delicioso caldo, franguinho ou pizza, seus filhos se divertem à vontade. Lanchonete Pizzaria Saúde. Edifício Center Park, no centro de Guarapari. Pizzaria e Lanchonete Saúde. Disque entrega 3362-0383. O programa Em Debate está de volta. Estamos conversando hoje com Raquel Gede, que é presidente da Transparência Guarapari. Raquel, nós estávamos conversando aqui sobre as iniciativas da transparência. Depois que vocês fizeram aquele movimento das cruzes na areia, qual foi a segunda medida que a transparência tomou? Olha, a medida que nós tomamos foi a questão da educação política, principalmente porque eu entendi que eu era uma analfabeta política, né? Não queria me envolver com a política, porque achava que a política era algo sujo, que era algo corrupto, que era algo vergonhoso, né? E preferia ficar bem no meu aconchego, sem saber eu que tudo na minha vida eu dependia da política. Eu respirava política 24 horas por dia e que eu entendi que eu tinha que lutar fazer algo, né, como uma cidadã. Então, esse meu propósito, eu queria que todo mundo pudesse começar a entender isso, a importância de cada um de nós no combate à corrupção. Então, nós entendemos que era melhor você começar uma educação por aqueles que estão começando, sabe, a votar agora. Então, nós fomos para dentro das escolas, começaram a dar palestra, fizemos uma parceria com o Ministério Público Estadual, né, com aquela palestra, o que você tem a ver com a corrupção, que era a mesma palestra do Ministério Público. E começamos a educar, a mostrar a importância de cada um, né, na participação da vida pública, assim como eu entendi a minha
que a importância da minha participação no combate à corrupção, eu queria que outros entendessem também. Então isso foi uma coisa que me encantou muito, foi ir para dentro das escolas e poder mostrar para as pessoas a importância de cada um de nós no envolvimento com a cidadania, né, no combate à corrupção. Então nós fizemos essas palestras nas escolas e logo depois foi um ano eleitoral, né? Então se nós continuássemos as palestras nas escolas, eles poderiam entender que nós estávamos fazendo campanha para algum político, né? Porque quando a gente vai falar sobre corrupção, a gente fala das obras superfaturadas, a gente fala da compra de voto, então quer dizer, as pessoas poderiam entender, então nós decidimos paralisar e acompanharmos o processo eleitoral junto com o juiz eleitoral. E acompanhamos todo esse processo eleitoral. Bom, falando em processo eleitoral, nesse processo eleitoral vocês acompanharam muito de perto, aliás, a imprensa também acompanhou, e vocês pegaram, vamos dizer assim, se empenharam na questão do Edson Magalhães. Se ele podia ser candidato, se ele não podia. Como é que foi isso? Você fez várias viagens a Brasília. Como é que foi esse período? Então, a transparência ela começou a ser questionada desde antes do lançamento da candidatura do Edson, né? Se ele podia ou não vir como candidato, né? Nós pedimos a ajuda do Dr. Marcelo Ferreira Pinto, né, que é um especialista em direito eleitoral, então ele veio para falar sobre essa questão. Quando ele deu essa entrevista, ele falou que ia depender da forma que o juiz entendesse. Então, não foi a transparência que entrou com isso no Ministério Público, foram 15 partidos políticos, se eu não me engano, 14, né? E foi indeferida a candidatura dele pelo promotor, nós esperamos que fosse julgado pelo juiz, o juiz também indeferiu. Quando o juiz indeferiu a candidatura dele como inconstitucional, né, que era a tentativa de terceiro mandato, nós ali para frente começamos a acompanhar todo o processo junto ao TRE, tivemos com o desembargador presidente, Dr. Sérgio Bisotto, conversando com ele. O mesmo disse para nós que estudou o processo e que era inconstitucional, mas que o voto dele seria um voto só se desse empate, né? Mas se fosse empate, que ele ia dar um voto como inconstitucional. Nós começamos a entender, por tudo que estava sendo explicado, a inconstitucionalidade do terceiro mandato, da tentativa de terceiro mandato do ex-prefeito, né? Então, para que não houvesse tráfico de influência, né, outras pessoas tivessem influência, não fosse um voto político, mas um voto técnico, né, a transparência começou a acompanhar, até mesmo, porque se nós não tivéssemos acompanhado, sabe o que acontecia, Rodrigo? Nós estávamos até hoje sem prefeito, entendeu? Porque a transparência que ela começou a pedir que acelerasse todo o processo, que fosse feito um voto técnico e não político. É isso que nós pedíamos, né? Então, quando a gente viu que estava pedindo vista, demorando o TRE, então a gente esteve lá. Aí quando foi para o TSE, né, ia ser um voto monocrático, né, através do ministro Arnaldo Veciani. Nós estivemos lá, fomos muito bem recebidos pela presidência, também pelo ministro, que nos atendeu, e nós pedimos que eles colocassem em pauta Guarapari como prioridade, porque para que a gente não ficasse muito tempo sem entender se aqueles votos iam ser validados, se iam ser anulados, né? Então foi quando o Edson já tinha falado, até mesmo no programa eleitoral, que ele ia recorrer até a última instância no STF, nós falamos isso com ele decidiu então que o voto dele ia ser jogado direto para o pleno, que não ia ser um voto democrático, mas que ele ia fazer um relato e jogar direto para o pleno, onde Guarapari ganhou um mês, mais ou menos, porque nós pulamos uma etapa, né? Então, então a gente veio acompanhando todo esse processo, porque senão hoje eu acredito que Guarapari estava passando por um período eleitoral agora, nós estaríamos 6 meses ainda aí sem prefeito. Bom, continuando falando no Edson, um dos processos que ele responde é sobre o transporte público de Guarapari, que a licitação vem se enrolando aí há alguns anos. Como é que você vê a questão do transporte público na nossa cidade e a qualidade desse serviço que é prestado à população? É péssimo, totalmente péssimo, né? Não tem uma empresa que está legalizada, todas elas estão trabalhando com uma liminar, né? Então essa questão da regularização do transporte público de Guarapari eu vejo como algo urgente em questão de mobilidade urbana, né? Nós precisamos realmente de um transporte público com qualidade. Não acredito que nós vamos ter sucesso numa licitação que for feita, que for dada só a uma empresa. Eu acredito que qualquer tipo de monopólio, isso traz um serviço de péssima qualidade para nós,
né? Então eu acredito que deve ter pelo menos, a gente tem pedido que seja pelo menos umas 2 empresas, uma que faça a cidade, outra que faça o interior, né? Para que a gente não tenha um monopólio, e a gente vai estar acompanhando isso. O que o prefeito tem alegado na questão da licitação, que está proibido pela justiça, né? Mas até mesmo para a gente cobrar da justiça, eu acho que precisa moralizar pelo menos essa lei que está inconstitucional, né, Rodrigo? A lei, vamos entrar nessa questão, a lei da bilhetagem eletrônica, né? Os vereadores votaram e o prefeito, mais uma vez, vetou. Qual é a avaliação da Transparência Guarapari e de Raquel sobre essa questão política que acabou sendo envolvida aí na lei da bilhetagem? A Transparência ela é muito imparcial, né? Então, os funcionamentos dela, quando se trata de constitucionalidade, ela não pode trabalhar com nada que seja inconstitucional. Então, nesse caso, essa lei ela foi inconstitucional, porque era uma lei que teria que ter sido apresentada pelo Poder Executivo e foi apresentada pelo Poder Legislativo. Na época, né, na época do ex-prefeito ainda, ele vetou, né, exatamente pela inconstitucionalidade dela. E a Câmara passada derrubou o veto, né? E o que aconteceu? A lei ela foi aprovada de uma forma inconstitucional. Agora, há pouco tempo, o Ministério Público julgou a inconstitucionalidade da lei exatamente por causa disso. Então, nós pedimos que a Câmara fizesse o papel dela em revogar essa lei, para que o Executivo pudesse apresentar uma lei aonde desse cartão único também para todas as empresas de ônibus. Bom, Raquel, esse foi um dos temas que nós vivemos esse mês de junho, no Brasil inteiro, em Guarapari, não ficou de fora, de uma onda de protesto, onde as pessoas mostraram a cara, as pessoas foram para a rua, levaram a sua indignação, os seus questionamentos. E a Transparência Guarapari participou. Como é que foi o envolvimento da Transparência nesses movimentos aqui em Guarapari? Olha, Rodrigo, desde o primeiro manifesto, nós fomos assim, procurados para que a gente pudesse estar apoiando, até mesmo porque a Transparência ela nasceu no manifesto. Então está muito na nossa veia o manifesto. Depois desse manifesto que nós fizemos das Cruzes, nós fizemos um outro da lei da ficha limpa contra a corrupção, nós fizemos um outro sobre a cidade de saúde na UTI, a questão das crianças do hospital São Judas pedindo um hospital para Guarapari, que então realmente tomasse uma providência. E logo depois veio essas ondas de manifestos, né, aonde nós ajudamos, não para que a ONG pudesse tomar frente, mas ajudamos assim, na organização, de colocar piruinhas na rua, dos rádios, né, de divulgar nas redes sociais, né, e também de estar acompanhando toda essa movimentação até o final, juntamente com a Polícia Militar, né, para que a gente pudesse garantir a segurança de todos que estavam ali. Fizemos um outro no pedágio, onde deu esse que foi 7.000 pessoas, né, que a gente teve ajudando a organização. Depois também fizemos um outro no pedágio, onde teve 300 pessoas, onde nós estamos brigando pela redução do pedágio de Guarapari, o passe livre para os moradores que moram depois da cancela, né. Também teve um outro no dia 11, no dia da paralisação do ato unificado, tanto lá no pedágio como aqui na Praça do Itapemirim. Bom, Raquel, foram vários manifestos com muito sucesso, principalmente aquele que juntou 7.000 pessoas. Mas alguma que estava na pauta, né, era ser recebido pelo presidente da Câmara e pelos prefeitos municipais para levar algumas reivindicações. Vocês já foram atendidos? Pelo presidente da Câmara, sim. Logo em seguida, ele nos procurou para ouvir as reivindicações e se prontificou, no que depender dele, está atendendo as reivindicações que estão ali, né? E parabenizo a Câmara Municipal por essa atitude, mas pelo Executivo até agora não tivemos nenhuma resposta, pelo contrário, inclusive pautas que foram colocadas ali, que não foi colocada, foram feitas até em assembleia, que a gente colocou um documento cobrando, né, que o Poder Executivo pudesse estar, né, olhando as reivindicações feitas pelos manifestantes, né, e também a pauta do ato unificado, aonde até mesmo o Capitão Bonfim, que é assessor de comunicação. Exatamente, falou diante da imprensa que o prefeito ia estar marcando, porque eu fiz questão de perguntar isso, porque quando nós pedimos a presença do prefeito, eles falaram que o prefeito não ia estar lá, porque a prefeitura ia estar fechada, né? Eu falei, tudo bem, então que mande, a gente até aceita um representante na condição do prefeito marcar e se reunir com essa comissão para poder conversar sobre a questão da pauta. Não estava nem pedindo para ele poder falar que vai atender ou não, mas pelo menos ele se dispusesse a sentar com uma comissão. Essa falta de diálogo eu considero muito ruim, entendeu? Para qualquer parlamentar.
Então, nós já pedimos e até agora não tivemos nenhum retorno por parte do Executivo para estar sentando com a comissão de manifesto, para poder estar discutindo, conversando sobre a pauta. Bom, então fica o recado para o prefeito Orly, para que possa receber os manifestantes e dialogar, já que ele está se mostrando tão diferente, né, até em alguns aspectos do seu antecessor, que ele também abre as portas para receber esses manifestantes. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, em instantes a gente volta. Procurando por um número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listaeletronica.webnote.com. A informação que você precisa a um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listaeletronica.webnote.com. Acesse. Pizzaria e Lanchonete Saúde. Pizzas, franguinho, almoço executivo e agora com mais novidade para você. Venha provar os deliciosos caldos que a Pizzaria e Lanchonete Saúde oferece. Caldo de mocotó, caldo verde, pela égua e muito mais. A Pizzaria e Lanchonete Saúde faz locação de espaço para festas. Enquanto você saboreia aquele delicioso caldo, franguinho ou pizza, seus filhos se divertem à vontade. Lanchonete Pizzaria Saúde. Edifício Center Park, no centro de Guarapari. Pizzaria e Lanchonete Saúde. Disque entrega 3362-0383. Programa em Debate, já estamos de volta para o nosso último bloco dessa reestreia, hoje com Raquel Giatti. Estamos falando aqui sobre política, sobre as coisas de Guarapari, ela que é presidente da Transparência Guarapari. Raquel, nós vamos chegando ao final, tem muitos temas, né, que poderíamos ainda falar, mas não vai dar, né, porque o nosso tempo é curto. Essa questão do pedágio, para a gente já ir concluindo, há um pedido para que o pedágio de Guarapari também seja reduzido. Sim, nós já entramos com a representação junto ao Ministério Público da empresa que tem a concessão ali para ter feito esse levantamento, né? E onde estava falando sobre as duas praças, mas acontece que a juíza, até hoje eu tive com o promotor, né? Mas a juíza só pediu para que fosse abaixado do pedágio de Vitória. Mas acontece que na auditoria que vai ser feita pela Rodossol toda, vai ser feita toda a Rodossol, vai incluir inclusive a praça de Guarapari. Né? O promotor disse que vai entrar com uma representação, que vai ver, para poder ver se pede também essa redução, mas a gente sabe que essa redução é temporária, né, Rodrigo? Ela é só por 3 meses, né? Então não é uma redução permanente. O que vai prevalecer mesmo é o que vai sair depois dessa auditoria. Então o importante agora é acompanhar essa auditoria. Então nós já ligamos, né, para o Dr. Délio Prates, da Transparência Capixaba, para poder ver como que poderíamos estar acompanhando essa auditoria. Até ele falou do doutor Agesandro, né, que vai estar acompanhando pela OAB, porque o Dr. Délio Prates também faz parte da OAB, ele é o tesoureiro da OAB, né? Então ele é da Transparência Capixaba, e ele falou que vai estar incluindo para que a gente possa estar
talvez até incluindo a Transparência Guarapari, até mesmo talvez eu estar participando do acompanhamento dessa auditoria para que a gente possa ficar bem esperto em relação à questão da Praça do Pedágio que está em Guarapari. Bom, Raquel, para a gente ir encerrando, a transparência não para. Na próxima semana, no início de agosto, vai ter a audiência das Três Praias, que foi cancelada. Vamos fazer o convite para as pessoas? Nós queremos convidar todos para participar. Sabemos que é uma questão polêmica, onde que Guarapari não admite, né, que as Três Praias não tenham a sua passagem livre. Então, eu acho agora de suma importância você participar dessa audiência no dia 5 de agosto, no SESC, às 19 horas, onde você vai ter a oportunidade de poder estar falando qual é o seu entendimento do que você quer das Três Praias, né, juntamente com o IEMA. Então não deixe de participar. Bom, esse foi o programa Em Debate de reestreia aqui na TV Sudeste, e agora toda semana você terá um convidado diferente. Fique com a gente que você ficará sempre atento e sabendo das notícias de política, educação, saúde, como sempre foi o programa Em Debate aqui na TV Sudeste. Até mais!